Peça sabedoria a Deus para você não morrer. Este é o Breakthrough número 6, Quebra de Paradigmas, com Mônica Sampaio. Se você ainda não assistiu a nenhum programa anterior da série Breakthrough, assista. O meu YouTube é Mônica Sampaio de Melo, com L só. Mônica Sampaio de Melo, com L só, e você encontra o meu canal no YouTube. Ou então pelo meu blog, www.monica-sampaio.blogspot.com.br monica-sampaio.blogspot.com.br. Peça sabedoria a Deus para você não morrer. Porque o que acontece? Nós estamos no mundo. Você deve estar ouvindo máquina de homens trabalhando, cachorro latindo. Nós estamos no dia a dia da sociedade. E eu fiz questão de gravar este vídeo com estes sons ao redor para que você entenda o que eu estou falando. Você sabe por que o rei Salomão, quando Deus deu a oportunidade de ouro dele pedir alguma coisa, e ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça? Porque o pai dele havia ensinado isso a ele desde pequenininho. Assim como o rei Davi ensinou a Salomão desde menino a pedir sabedoria, entendimento, Deus continua ensinando aos seus filhos aqui na terra. De tudo que você vai pedir, riqueza, morte dos seus inimigos, paz ao seu redor, enfim, de tudo que você vai pedir, peça sabedoria. Vamos entender o que é sabedoria. O povo de Deus, aqui na terra, anda por um caminho diferente. Nosso caminho não é igual ao dos ímpios. Os ímpios andam de acordo com o seu próprio entendimento, criam deuses para ele, fazem os mandamentos desses deuses para que eles pensem que estão obedecendo a esses deuses e assim se abstendo de cumprir realmente os mandamentos de Deus. Enfim, mas isso é coisa para aqueles que não têm fé, não têm a fé em Jesus Cristo, não têm a fé em Deus. Mas para nós que professamos a fé cristã e temos a Bíblia como regra de fé, prática de fé, o nosso caminho é outro. O nosso caminho é aquele caminho que em Isaías 35 o profeta fala que o maligno, o iníquo, o ímpio não pode passar por esse caminho. E é exatamente neste caminho que nós encontramos a sabedoria de Deus. E somente com a sabedoria de Deus nós podemos ter paz e vida. Porque a sabedoria de Deus é Cristo. E Cristo nos trouxe vida. Cristo nos trouxe paz, nos deu a sua paz e a paz com Deus. Romanos 5, nós temos paz com Deus. Romanos 8, nenhuma condenação há sobre nós. E também, nós não podemos andar pela carne. O caminho da carne é o caminho da morte, é o caminho do pecado, é o caminho que nós não andamos. Nós andamos pelo caminho da fé. Nós andamos pelo novo caminho, pelo grande caminho aberto por Deus. Por que sem sabedoria nós morremos? Por que nós temos que pedir a sabedoria de Deus? Nós não morremos
não estou falando da morte física, que é claro que o tolo acaba caindo em armadilhas e morre. Mas eu estou falando da morte espiritual. Porque muitas vezes, em muitos pontos desse trajeto novo, desse novo caminho, dessa nova paisagem, que é uma paisagem que nós não identificamos com a nossa ciência cultural. Não. Toda a nossa cultura, toda a nossa bagagem cultural e educativa que nós recebemos na sociedade não nos dá entendimento sobre este novo caminho. E muitas vezes nós nos perdemos, porque nós tentamos andar neste novo caminho pelos olhos naturais, pela sabedoria natural, aquela que Tiago, o apóstolo Tiago, diz que é terrena e diabólica. E aquele que anda pelos olhos naturais, ele não compreende as coisas da fé, porque ele não tem olhos da fé, não tem olhos espirituais para entender a fé. Sabedoria e entendimento. Quando Salomão, no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, a partir do verso 9, ele começa a pedir sabedoria a Deus, ele foi instruído para isso. Lá em Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 3, ele fala: quando eu era menino, o meu pai me ensinava a obter sabedoria, a buscar entendimento. Muitas vezes, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós recebemos uma promessa, ou algumas promessas. E entusiasmados, nós vamos pensando dentro do tempo Cronos, que é o tempo do homem, e vamos apostando, e vamos caminhando, e estamos apostos para fazer qualquer obra de Deus, no templo de Deus, nas ruas, vamos evangelizar, e vamos fazer, e o tempo vai passando, o tempo Cronos vai passando. E a promessa, nem fumaça dela, nem sinal de que ela está sendo cumprida. Estamos de noite, é uma escuridão total, nós não entendemos quando Deus está falando. E muitas vezes, quando Deus está falando, Ele está falando com a gente no tempo Kairos, que é o tempo certo dele. E nós estamos entendendo no tempo Cronos. E nada vai aparecendo. Aí a angústia começa a surgir. Será que nós entendemos errado? Oh, meu Deus, não era nada disso. Essas promessas, elas eram absolutas para aquele tempo da Bíblia, para aquele tempo da igreja primitiva. Não é para nós, não é relativo ao tempo contemporâneo, porque existe, aí nós começamos a teologizar, né? Existe o tempo absoluto e o tempo relativo das coisas da Bíblia e tal, não sei o quê. Nós começamos a entrar no processo da lógica racional e vamos deixando de lado a fé. E a ansiedade vai nos tomando. Te achei? O objetivo é esse. Porque assim como eu sou consolada por essas palavras que me dão paz, eu tenho que consolar aqueles que estão ansiosos, angustiados, com essa mesma palavra de consolo e paz. Certa vez eu pedi a Deus, me dá sabedoria e entendimento para que eu fique em paz.
Me dá esse entendimento do momento que eu estou vivendo. Me dá um entendimento do seu querer, meu Deus, para a minha vida. E abri a Bíblia. Foi quando Deus falou comigo. Você pediu o que de melhor há para pedir. Porque neste novo caminho a paisagem é diferente. E você só vai poder andar neste novo caminho na dependência de Deus, de cada palavra que sair da minha boca. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vai nos guiando, vai nos orientando, vai nos exortando, dizendo assim: eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu não te desampararei, não te deixarei, não te abandonarei. Não tenha medo, não te assombres, não te espantes. Por quê? Porque vai haver momento em que você vai ficar aterrorizado ou se sentir inclinado a ficar aterrorizado. E aí esta palavra vem e te resgata do mar de angústia e te dá paz. Deus envia o cetro da sua justiça lá de Sião, lá do céu, para fazer cumprir a sua justiça na terra. Ele envia a sua palavra para te guiar, para te salvar, para te guiar, para te curar. Deus envia. E como Ele está enviando agora, para você que está assistindo esse vídeo. Para você que não está ligado se o cenário está bom, se a luz está boa, se o áudio está bom, mas para você que está ligado no conteúdo daquilo que eu estou falando, Jesus não veio com formosura, Ele não veio com aparência. E aqueles que estavam ligados na aparência do Rei Todo-Poderoso que iria destronar o Império Romano e iria resgatar os hebreus dessa potestade romana que estava sobre Israel naquele tempo, assim como resgatou os hebreus do Egito, eles estavam aguardando essa aparência, com a paisagem lá de trás. A paisagem é diferente, a paisagem é nova. E somente pelos olhos da sabedoria de Deus, que é Cristo, que você pode andar nesse novo caminho. Você veio sim cumprir o plano de Deus aqui na Terra. Você é parte importante deste plano. E a todo momento, o inimigo da nossa alma fica falando aos nossos ouvidos, através dos sentimentos e emoções, porque ele não tem discernimento espiritual. Então ele usa as suas emoções, ele usa os seus sentimentos para falar a você o tempo todo que você é lunático, você é maluco, não é bem assim. Provavelmente Noé, quando estava construindo a arca que salvou a sua família, ele ouviu durante 120 anos palavras assim. Me lembra da história da formiguinha que eu ouvi. Todo dia ela e a família, todos passavam por um pote enorme, gigantesco, de mel, um pote de vidro transparente, escorregadio. E todos os dias as formigas passavam, olhavam aquele pote e desejavam tanto dar um mergulho naquele pote de mel, mas não conseguiam. Um dia uma formiguinha começou a subir e as formigas lá embaixo começaram a gritar: desce daí, você vai cair, desce daí. Ô, formiga maluca, quem é que te disse que você pode subir? Formiga não sobe pote de vidro. Esse vidro está escorregadio, você vai cair todos os dias aquilo. E todos os dias aquela formiguinha subindo o pote de mel, subindo o pote de mel.
Aí até quando eu ouvi essa parábola, quem contou falou que chegou a equipe de TV ali dizendo, querendo falar com alguém que conhecesse a família da formiguinha para poder fazer uma entrevista, e a formiguinha indo, e a formiguinha indo, e a formiguinha cada vez mais alto, e as de baixo gritando para ela descer, cuidado, você vai se esborrachar aqui embaixo, né? Aí até que acharam a mãe da formiguinha, e a formiguinha já estava quase lá virando. E enfim a formiguinha, ploft, conseguiu atingir a beirada. E teve aquela virada na vida dela. E nadava, passava os dias nadando de um lado para o outro, se embelezando, se alimentando com aquele mel delicioso, feliz da vida. E aí a repórter pergunta para a mãe da formiguinha: como é que a sua filha conseguiu essa proeza? Por que ela não escutou os avisos de que ela poderia cair? E a mãe respondeu: porque minha filha é surda. Muitos que estão fora do caminho, ou até estão dentro do caminho, mas não têm fé para prosseguir, aí começam a andar pelo medo, pela racionalidade humana, vão tentar te fazer desistir. Eu aconselho até que você assista o meu programa anterior, Breakthrough 5, cujo título é Você já pensou se você é o anticristo? Que é baseado na mensagem do apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 2, versos 18 e 19, que diz que o anticristo sairá do meio da igreja. E não só o anticristo, muitos anticristos. Então, tem muita gente que, por não conseguir ter fé para pedir sabedoria e entendimento a Deus, para entender a visão de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua vida, vão começar a falar mal daqueles que estão vivendo pela fé. Porque eles vão criar divisão, eles vão criar separação, eles vão buscar o seu próprio prazer, o seu próprio desejo, eles vão mergulhar na vaidade. Por isso que nós devemos pedir a cada dia, buscar entendimento. Entendimento é sabedoria. Pedir inteligência. Leia Provérbios capítulo 2. Inteligência para que Deus nos dê a inteligência espiritual, nos dê a sabedoria espiritual, nos guie no seu espírito, o mesmo espírito que estava sobre Jesus e que está dentro de nós agora. Nós somos Maria. Maria não engravidou de Jesus? O Filho de Deus não estava dentro dela? Ela era o templo dele, a morada, durante os 9 meses de gestação. E hoje nós somos a Maria de Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós para nos guiar. Não é porque passamos por vários períodos da nossa vida cristã sem entender exatamente o caminho que nós estamos seguindo, sem saber o que tem na próxima curva. Não é por isso que Deus não está nos guiando, que Deus não está nos guiando. Pelo contrário, exatamente porque Ele está nos guiando, que nós sabemos que, mesmo sem saber o que está no próximo lance de escadas, ou na próxima curva, ou nos próximos 60 metros da nossa caminhada, que nós devemos confiar em Deus. Porque mesmo sem ver, Ele, o Todo-Poderoso, está nos guiando.
nos protegendo, nos dando livramento, nos dando instruções. No finalzinho do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, quando Davi dá as instruções, os planos, os desenhos de todos os prédios do templo, do novo templo, do templo de Deus, e dá também todas as instruções para que Salomão instrua os líderes, os sacerdotes, os levitas. Davi diz a Salomão: todos esses planos, esses projetos, tudo isso que eu estou te dando foi o Senhor quem me deu. O que eu quero dizer com isso? Que o pai instrui o filho em tudo, assim como Jesus foi instruído em tudo na sua vida terrena, para que ele pudesse completar a obra. Nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador e nos tornamos co-herdeiros do reino de Deus junto com Jesus, ele é o primogênito de muitos, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso modelo, e nós nos tornamos, por isso, filhos de Deus, deixando de ser criaturas. Leia o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, como diz Pedro em sua segunda carta, capítulo 1, verso 3 e 4. Por causa de Cristo. E para finalizar essa mensagem, para você saber que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para a sua vida, porque Ele não te chamou em vão, Ele te chamou para uma grande obra. Nos capítulos finais do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus está no Getsêmani, vertendo lágrimas de sangue, numa grande aflição, é porque ele estava prestes a cumprir o grande propósito de Deus para a vida dele. Saindo da teologia e fazendo a aplicação prática dessa palavra para a minha vida e para a sua vida, se você está vivendo um momento de angústia, saiba que está muito próximo de Deus cumprir o grande propósito que Ele tem para a sua existência aqui na Terra. Mas não se esqueça de tudo que você vai pedir ou buscar. Peça e busque com toda a tua alma, teu coração, teu entendimento, com toda a tua força. Busque a sabedoria de Deus, o entendimento, para você saber por onde ir, por onde não ir, o que fazer, o que não fazer. Deixa Deus te guiar com a sabedoria que vem do alto. E eu desejo que essa palavra te traga paz, consolo, conforto, para você andar uma boa caminhada aí. É o pão e a água que Deus me deu para trazer para você. Se quiser falar comigo, meu e-mail é monica.sampaio1@gmail.com. Você também pode me achar no Facebook por monica.sampaio1. Tem muitas Mônicas Sampaio, que Deus abençoe a todas elas. Mas eu sou monica.sampaio1 no Facebook. No Twitter é @Mônica Sampaio. @Mônica Sampaio no Twitter. O blog é monica-sampaio.blogspot.com.br. Se você quiser me achar pelo Skype também, é Mônica_Sampaio_Melo. Skype Mônica_Sampaio_Melo. Peça a sabedoria de Deus para não morrer. Fique na paz.